Fala pessoal, tudo bem? Frederico Pires aqui do Maratona do Estudante para mais uma aula. E hoje pessoal, estamos na nossa segunda aula de ácidos. Lembrando, na primeira aula a gente viu um montão de coisa interessante. Vimos nomenclatura de ácidos, tanto dos hidrácidos como dos oxoácidos. Vimos a partir de uma mnemônica uma série de derivações de outros ácidos. Vimos também lá, a partir de ácidos, como fazer a nomenclatura de ânions. E hoje a gente vai dar uma aprofundada com mais detalhes acerca desses ácidos também de ânions. Vamos falar hoje do ácido fosfórico. Pessoal, vamos dar uma recordada em algumas coisas da aula passada? Primeiro, aquela mnemônica dos principais ácidos terminados em ícos. Tudo bem? Como que eu faço? Não como bolo, claro, só pão. Aqui eu tenho ácido nítrico, carbônico, bórico, clórico, sulfúrico e fosfórico. Preenche com oxigênio à direita, hidrogênio à esquerda. Numero hidrogênio 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oxigênio 3, 3, 3, 3, 4, 4. Tudo bem? O que nós vimos também, pessoal? Que tem ácidos que possuem derivações quanto ao nome. Tudo bem? E esse nome também é decorrente dos graus de oxidação, que ainda não foi passado. Isso vamos deixar para as outras aulas. Tá bom? E nesse caso, a gente percebe que o ácido clórico, quando eu tiro um oxigênio da molécula, eu tenho o ácido cloroso. Quando eu tiro mais um, eu tenho o hipocloroso. Quando eu pego o padrão clórico e acrescento um oxigênio, eu vou ter o ácido perclórico. Frederico, isso daqui funciona com todos os ácidos? Não, pessoal. A gente mostrou, por exemplo, na aula passada, que o ácido nítrico tem a forma do ácido nitroso. O ácido sulfúrico tem a forma do ácido sulfuroso. E a gente vai ter também algumas derivações do ácido fosfórico, do H3PO4. Então, pessoal, aqui da forma H3PO4, já coloquei ácido fosfórico. O que a gente percebe? Diminuir um oxigênio, diminuir um oxigênio em relação ao padrão íquo, então um ácido fosforoso. Diminuir mais um oxigênio, Frederico, então vai ser hipofosforoso. Exatamente. Tem o perfosfórico, Frederico? Não, não tem o perfosfórico. Tá bom? Agora eu quero focar com você num detalhe, que é a forma estrutural desse ácido. Eu vou ter uma aula, pessoal, mais pra frente, só de ensinar vocês a montar uma forma estrutural. Mas vamos tecer alguns comentários. O fósforo tem 5 elétrons na camada de valência. Significa que para ele completar o octeto, ele tem que realizar 3 ligações. Então, olha, coloquei 3 oxigênios aqui. Tudo bem? Fez uma ligação com o fósforo. Cada um deles completou o octeto. Acontece com o oxigênio, como é da família 6A, dos calcogênios, eles precisam de 2 elétrons para atingir o octeto. Então, o oxigênio faz mais uma ligação com H. Ele tem 2. Respectivamente, eu tenho um H também aqui com esse oxigênio e outro H com esse oxigênio. De modo que o fósforo ainda tem um par de elétrons sobrando aqui. E o oxigênio não precisa fazer 2 ligações, pessoal, não precisa receber 2 elétrons. Então, o fósforo fornece por meio de uma ligação dativa. Esse padrão, a dativa com oxigênio, vai permanecer no ácido fosforoso e também no hipofosforoso. E você está percebendo que quando eu diminuo um oxigênio, sai esse oxigênio aqui que está à esquerda. E por que isso acontece? Para isso, vamos entender um pouquinho do conceito de número de hidrogênios ionizáveis no ácido fosfórico nas suas derivações. Já comentamos também na primeira aula que o número de hidrogênio ionizáveis é aquele, na verdade, o conceito de hidrogênio ionizável, qual que é, pessoal? Se eu pego uma substância e coloco em solução aquosa e ela libera um íon H+, eu digo que essa substância é um ácido. Mas não é qualquer substância que possui hidrogênio. Esse hidrogênio necessariamente precisa estar ligado a um átomo muito eletronegativo. Por quê? Porque a eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem de puxar o elétron ali da outra espécie. E aí eu tenho essa famosa fila de eletronegatividade, cujo elemento mais eletronegativo é o flúor. Ela cresce aqui da direita para a esquerda. Lembra, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital? Uma mnemônica, uma forma de você decorar essa filinha. E aí o que eu percebo? Eu percebo que o fósforo e o hidrogênio estão muito próximos. Pessoal, a diferença de eletronegatividade entre o fósforo e o hidrogênio é praticamente zero. O que significa? Que o hidrogênio não puxa tanto o elétron do fósforo e o fósforo também não puxa tanto o elétron do hidrogênio. De modo que em solução aquosa, pessoal, eu vou ter o seguinte, analisando primeiro o ácido fosfórico, esses
três Hs, eles estão ligados ao oxigênio, um átomo muito eletronegativo. Então o oxigênio vai puxar o elétron do hidrogênio e ele vai sair sob a forma de H+. Então, no ácido fosfórico, eu tenho quantos hidrogênios ionizáveis? 3 hidrogênios ionizáveis. Então, vou colocar 3H+. Nesse caso, pessoal, do ácido fosforoso, eu percebo que eu tenho um dos hidrogênios ligados diretamente a quem? Ao fósforo. Ora, mas como a diferença de eletronegatividade entre eles é praticamente nula, então esse hidrogênio ele não sai da molécula. Quem sai? Esses dois que estão ligados ao oxigênio. Então o ácido fosforoso tem 2 hidrogênios ionizáveis. 2H+. Raciocínio análogo, você já sabe quantos hidrogênios tem o ácido hipofosforoso. Isso, exatamente. Apenas um hidrogênio ionizável, porque 2 deles estão ligados diretamente ao fósforo. Então, 1H+. Tudo bem, pessoal? Até aqui alguma pergunta? Qualquer dúvida, vai deixando aí nos comentários. Volta o vídeo, tá bom? Para poder compreender melhor. Então, muito interessante essa nomenclatura da derivação dos ácidos decorrentes aqui do ácido fosfórico. Agora, pessoal, vamos para os ânions. Na primeira aula, como que eu ensinei vocês a tirar os ânions? Bom, de maneira prática, para aqueles ácidos que a gente tinha visto na primeira aula, que não havia assim exceções, a gente pegava esse número de hidrogênios, número de hidrogênios e passava para cima, formando o ânion. Tudo bem? Então, nesse caso, o que eu tenho? Eu vou ter isso daqui, ó. Eu vou ter PO4 menos 3. Por que esse menos 3? Porque se eu colocar 3H+, eu vou ter o ácido fosfórico. Tudo bem? Esse sinal aqui me indica quantos hidrogênios ionizáveis tem o ácido. Que basta eu acrescentar hidrogênio para formá-lo. Então, pessoal, veja só. Para o ácido fosfórico, a quantidade de hidrogênios que tem aqui na molécula coincide com o total de hidrogênios ionizáveis. Mas você percebe que no ácido fosforoso e hipofosforoso isso não ocorre. Então, veja só. Eu vou escrever o ânion aqui decorrente do ácido fosforoso. Vai ser PO3 menos 2. Aí você vai ter o seguinte, tudo bem, tem 3 oxigênios, tem um fósforo, é menos 2 porque tem 2 hidrogênios ionizáveis apenas, mas e esse H, Frederico? Tá aí uma passada que às vezes o pessoal acaba se esquecendo. Eu tenho que colocar o H aqui, por quê? Porque esse H não é ionizável, então ele não sai da molécula em solução aquosa. Entendeu, pessoal? A sutileza aqui, por isso que eu fiz essa aula especial, porque é muito detalhe, tá bom? E aqui também raciocínio análogo para hipofosforoso. Por quê? Eu vou ter então PO2 menos 1, apenas um hidrogênio ionizável, e vou ter 2 hidrogênios também aqui na molécula. Agora, pessoal, deixei marcado aqui, ó, aquela regrinha que a gente já viu na primeira aula. Quando eu tenho um ácido terminado em ico, o ânion que ele forma tem a terminação mato. Quando eu tenho um ácido terminado em oso, a terminação do ânion termina em ito. Então, pessoal, para esse ânion aqui, ó, derivado do ácido fosfórico, então eu vou ter aqui o ânion. Isso, exatamente, vou ter o ânion fosfato. Maravilha. Esse ânion aqui, ó, derivado do ácido fosforoso, é o quê? É o fosfito. Isso, exatamente. Deixa eu escrever para cima que eu acho que não está pegando aqui. É o ânion fosfito. Beleza, pessoal? E esse H2PO2 menos 1 é o hipofosfito. Exatamente. Lembrando que você tem que manter o prefixo hipofosfito. Tá bom, pessoal? Então, uma aula muito importante, cheia de conceitos. Só que não terminamos ainda de falar do ácido fosfórico. Na próxima aula nós vamos tratar a respeito do grau de hidratação, que é um assunto muito importante. Toda vez que você tem ácido fosfórico, você tem esse conceito do grau de hidratação cobrado. Então, pessoal, o que nós vimos hoje de importante? Primeiro ponto, quais hidrogênios ionizáveis, quais hidrogênios são ionizáveis nos ácidos derivados do ácido fosfórico. Perceber, pessoal, que para montar
o ânion, eu tenho que tomar cuidado e não colocar na valência o total de hidrogênios que aparece na molécula, porque eles nem sempre coincidem com a quantidade de hidrogênios ionizáveis. Tudo bem? E perceber, no caso também da fórmula estrutural, ok, que eu sempre vou manter essa ligação dativa entre o fósforo e o oxigênio. Lembrando mais uma vez que nos ânions eu tenho que manter na molécula o que? O hidrogênio que não é ionizável. Tudo bem, pessoal? Então, ficamos por aqui. Lembrando, se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos, entendeu? Deixa aí nos comentários qualquer coisa que você estiver precisando, sugestão de tema, se gostou da aula, tá bom? Lembrando que temos também na descrição do vídeo o nosso link do Instagram, estamos fazendo uma série de publicações lá. E não se esqueça que no canal a gente tem uma série de playlists, matemática, física, química, geografia, dá uma aproveitada, curte lá. Falou pessoal, forte abraço!